Janeiro de 2003. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso. De lá para cá, os Correios foram constantemente golpeados. Nos governos de Lula e Dilma Rousseff, a estatal viu seu caixa ser dilapidado, a ponto de perder capacidade de investimento e acumular prejuízos bilionários. A definição de loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Como é que vão conseguir salvar os Correios? Eu queria saber a mágica. Uma empresa que eu me lembro bem quando era criança. Essa empresa, senador, o senhor deve lembrar, foi considerada no mundo uma das mais respeitadas. Existe orgulho dos Correios. Nos últimos 5 anos, os Correios foram alvo de pelo menos 6 operações da Polícia Federal. Passava o carteiro, né? Aquela coisa de você o tempo todo ali observar o trabalho, e os Correios funcionavam perfeitamente bem. A Polícia Federal fez uma operação contra um esquema de desvio de dinheiro dos Correios em Era um símbolo do Brasil. Hoje no jornal O Globo, o título da matéria: Como destruir uma empresa. PT. A estatal acumulou quase 4 bilhões de reais de prejuízo entre 2013 e 2016. Voltou ao Brasil no período de 2015 e 2014, quando os noticiários eram lotados de escândalos de corrupção do PT. Do governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Em meados de agosto de 2005, Lula recebeu um relatório de auditoria. 7 em cada 10 contratos assinados em 40 departamentos dos Correios, durante os seus 19 meses de governo. Um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. O documento descrevia 525 tipos de irregularidades, a maior parte classificada como de alto risco para a empresa. A senhora considera o presidente Lula corrupto? Sim, ele está sendo punido por crime de corrupção. Os Correios anunciaram agora há pouco um plano de recuperação do rombo bilionário da estatal. Os Correios estão numa situação de penúria. Vivemos um tempo sombrio. Impressionante o que aconteceu com a empresa. Tudo indica que é PT, uma má gestão. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Somos todos Lula! Só se fosse uma instituição privada, mas há muito, muito tempo o CEO já seria demitido. Um vídeo divulgado pelo site do jornal O Estado de São Paulo mostra um deputado do PT. Em um vídeo obtido pelo jornal, o deputado estadual pelo PT de Minas, Duval Ângelo, diz que as campanhas à presidência de Dilma Rousseff e de Fernando Pimentel ao governo estadual, ambos do PT, conseguiram crescer com a ajuda dos petistas dos Correios. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, aqui em Alagoas, votamos em Lula para presidente do país. 85% das agências dos Correios operam no vermelho. Por isso, os trabalhadores de Correios da Bahia só votam 13. Por causa dos prejuízos seguidos, a direção da empresa anunciou um plano de reestruturação. No objetivo econômico, quem paga a conta são os envolvidos, e não é toda a sociedade no setor privado. O economista Cláudio Frischitach considera que o modelo estatal não tornará os Correios mais eficiente e lucrativo. Eu tenho uma anotação sobre a questão dos Correios, por exemplo, que muita gente é contra a privatização. Nas operações de São Paulo, apenas nesse ano agora, 2021, o Mercado Livre, ele investiu 4 bilhões, que é mais do que os Correios investiram na última década, foi 3,3. Então, em um único ano, uma empresa privada investiu muito mais, porque ela enxerga que esse investimento vai voltar em termos de retorno. O Correio não conseguiu investir. As empresas estatais, de modo geral, com pouquíssimas exceções, têm muita dificuldade de operarem em mercados competitivos. Os Correios registraram um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais. O rombo financeiro é 3 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Os Correios podem precisar de 7 bilhões para fechar as contas até o fim do ano que vem. Para fazer o que com esse dinheiro? Ninguém sabe ainda, a gente tem alguma desconfiança para onde é que esse dinheiro vai. Sendo 2 bilhões neste ano e 5 para o ano que vem. Nenhum banco quer emprestar. Porque os bancos olham para a gestão, olham para quem o Lula escolheu para ficar à frente dessa estatal. O amigo pessoal do Lula, o churrasqueiro do Lula, 1-0 à esquerda frente aos Correios. E percebem que não tem como emprestar dinheiro para uma empresa que vai afundar, ela não vai pagar de volta. Os bancos olharam e falaram, cara,
para esse buraco aí eu não quero colocar meu dinheiro, não. Só em 2024, o rombo dos Correios foi de mais de 3 bilhões de reais, o que representou quase metade do déficit total de 20 estatais federais. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no cenário atual das estatais gerais no Brasil. Esses dados que vocês estão vendo na tela são dados do Banco Central. O que nós estamos vendo é que as empresas públicas que são controladas pelo governo federal... De Luiz Inácio Lula da Silva, do PT... Estão acumulando um déficit, ou seja, um prejuízo de quase 9 bilhões de reais nos 12 meses acumulados até agosto deste ano. Agora, por que isso é uma possível bomba fiscal para o Tesouro? Quem paga a conta é sempre a base. Então, quando a gente fala o Tesouro não é um ente abstrato que flutua pelo ar, né? Muito pelo contrário. Tesouro é a gente lá por meio de impostos. Então, o prejuízo até o momento, 4,4 bilhões de reais, primeiros 6 meses deste ano, que é mais do que os 2,6 bilhões do ano passado. Gente que está bancando todo este prejuízo. Esperam socorro do contribuinte, os pagadores de impostos, para não quebrar. O Tesouro veta empréstimo de 20 bilhões de reais aos Correios. E agora, a gente tem um prejuízo de 3,2 bilhões de reais. Olha, meu irmão, perda de mais de bilhão de reais não se via desde 2015, 2016, né? No ano em que a mãe Gilma foi empichada. Vivemos um tempo sombrio. E digo mais, né? Assim que ela saiu, nas mãos do excelentíssimo Lord Temer, os Correios passaram a dar lucros milionários em 2017 e chegou a lucros bilionários com o presidente Bill Leib. Mais de 1,5 bilhão de lucro em 2020 e mais de 2 bilhões em 2021. E sim, no governo do Bolsonaro de 2022, aqui também teve lucro. Só que por conta de uma maquiagem do governo Lula, eles estão apresentando como se tivesse dado um prejuízo. E é isso que o TCU vai colocar na ponta do lápis e vai mostrar pra gente. Os Correios fecharam o ano de 2021 com lucro recorde. Os Correios fecharam o ano de 2021 com um lucro recorde de quase 4 bilhões de reais. O resultado é o dobro do que foi registrado no ano de 2020. Mas, segundo a nota divulgada pelos Correios, esses são os melhores índices registrados nos últimos 22 anos. Vale ressaltar que os Correios tiveram prejuízo de 2013 a 2016. Uma estatal que está dando 50% de todo o prejuízo das estatais. Como que nós deixamos o Brasil, num espaço tão curto de tempo, regredir a um período que nós achávamos que era parte do nosso passado? Todo o prejuízo das estatais vem dos Correios, que dava lucro com o presidente Bolsonaro. O lucro passou de 772 milhões em 2019 para 3 bilhões e 700 milhões no ano passado. Uma página virada. Mas foi só o Lula entrar. Dá para fechar os Correios. Olha, nós vamos continuar criando mecanismo para investigar qualquer delito que aconteça na máquina pública brasileira. O que Luiz Inácio Lula da Silva fala não se escreve. 4,4 bilhões, isso aqui é dados do primeiro semestre, tá? A dívida, o rombo, o Correios faliu. Estão acumulando um déficit, ou seja, um prejuízo de quase 9 bilhões de reais. Qualquer hipótese de alguém cometer qualquer crime, por menor ou por maior que seja, essa pessoa será investigada, essa pessoa será julgada e essa pessoa será punida ou absolvida. O que Luiz Inácio Lula da Silva fala não se escreve. E de alguma forma isso é pago pela sociedade brasileira, porque a gente está falando de uma empresa estatal. Como que nós regredimos desse tanto num espaço tão curto de tempo? Lula retorna ao Palácio do Planalto. Os Correios alegam que é um problema por conta do envio de remessas internacionais, por conta da questão tarifária, mas não cola muito não essa justificativa, até porque a tarifa veio este ano e o rombo se acumula aí já há alguns anos, né? Principalmente a partir de 2023. A partir de 1º de janeiro de 2023. Projeto criminoso de poder. Olha, eu queria relembrar o maior escândalo que teve no Brasil, que foi o escândalo de corrupção dos Correios. Maurício Marinho, funcionário dos Correios, recebeu 3 mil Porque reais. A Veja publicou um empresário recebendo dinheiro dos Correios e tudo começou naquele hoje momento. Eles dariam para flanelinha, provavelmente, os 3 mil reais e tal. E a partir dali, com aquela reportagem da revista Veja, teve início a CPMI dos Correios e uma série de acontecimentos, né, do que ficou conhecido como mensalão. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Projeto criminoso de poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. É uma pessoa, infelizmente, que tem um papel nefasto na história recente brasileira. Na onda do mensalão, estourou também o escândalo dos fundos de pensão dos Correios. O esquema
e teria sido montado pelo saudoso Marcos Valério. Na delação, o ex-publicitário Marcos Valério detalhou à Polícia Federal como seria a relação do PT com o PCC. Valerian Steele, meu amigo. E esse crime não é assim, uma compra ilegal de um apartamento ou de um sítio. Não. Esses crimes são terrorismo e narcotráfico. Projeto criminoso de poder. Essa gente está matando milhões de pessoas no Brasil. Projeto criminoso de poder. Ex-membro do comitê do Partido dos Artistas, o PT, para desviar dinheiro do fundo de pensão. Então o Correios financiou show de Gilberto Gil. Pô, meu irmão, o fundo de pensão, para quem não sabe, é a aposentadoria da galera, né? O Correios financiou Lula Palusa. A galera tava roubando velhinho e velhinha para os futuros aposentados. 38 milhões em patrocínios para o Lula. Essa é a justiça social do PT. Correios financiou evento de livros em Bogotá. A mensagem é o quê? Pra base, meu amigo, aperto. Vamos entubar nesses otários aqui. Agora, pro topo, não. Pro topo é proteção. Em 2014, o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, voltou a ser alvo de uma fraude de 250 milhões de reais, relacionadas ali à compra de dívidas da Argentina e da Venezuela. Correios financiou com quase 20 milhões a COP30. Isso o Correios já falido. Na época, o governo da Argentina era do amor. E o melhor amigo dele também era o governo do amor no Brasil. Do PT. E os dois eram honestíssimos. Então rolava todo tipo de sensualidade e troca-troca, onde os amigos do partido sempre entram com BTV. Um governo corrupto. E o brasileiro entra com popote. E tem mais, né, velho? Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. 2016 teve mais denúncia, 2017 teve treta, 2018, Operação Rizoma, meu amigo, fruto da Lava Jato. Um governo corrupto. Revelou um rombo de 7 bilhões de reais no fundo. Adivinha quem paga? Isso é pago pela sociedade brasileira. O Correios, para não falir completamente, vai precisar de 20 bilhões emprestados. Salário de diretor, indicação política, cargo comissionado, tá tudo em dia. O governo do presidente Lula articula com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e bancos privados a concessão de um empréstimo para socorrer os Correios. Nenhum banco quer emprestar. Por causa dos prejuízos seguidos, a direção da empresa anunciou um plano de reestruturação para reduzir os custos em 12%. Falência pro trabalhador, a turma que fez o L com força. Para o Correios público de qualidade, somos Lula! Depois de ter destruído uma das maiores estatais do Brasil, que tem 85 mil colaboradores, Lula mandou demitir 10 mil. Correios querem desligar pelo menos 10 mil empregados no PDV. O Globo diz que os Correios aumentam o plano de demissão voluntária para 15 mil funcionários e também... Nós não temos ideia se isso vai ser bem beneficioso, qual será o resultado líquido ao final. O que nós podemos ter em 2025 são resultados ainda piores quando comparados com 2024. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos. Vou disputar um 4º mandato no Brasil. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Ajude o canal Tempos Sombrios a mudar de nome com dias melhores. Brasil! Nossa meta é trazer um vídeo novo todo santo dia. Manter essa frequência exige muito trabalho, tempo e recursos. Torne-se membro do canal. A partir de apenas R$5 por mês, menos que um cafezinho na padaria, você ajuda diretamente a manter essa máquina rodando todos os dias. O botão Seja Membro está logo aqui embaixo. Contamos com o apoio de vocês.